Emagrecimento. Ah, a dúvida que não quer calar. Que tipo de treino eu faço para emagrecer? Se você não faz nada, nada de treinamento, nenhum, você está parado há 1 ano sem treinar, só faz as suas atividades diárias. Então, dentro dessa característica atual, qualquer aula que você fizer vai te ajudar a emagrecer. Ou cardio, ou força, ou até o Budozen pode te fazer emagrecer. Porque se não fazia nada, agora você vai fazer alguma coisa. Uau! Vai gastar mais energia, vai acelerar o metabolismo, vai emagrecer. Tudo bem? E aí você começa pela caminhada. Você vai caminhar 3 vezes por semana, 30 minutos por dia. Segunda, quarta e sexta. Isso é um exemplo, tá? Exemplo, é um exemplo, é um exemplo. Passa a primeira semana, você vai se pesar no sábado. Perdeu peso. Uhul! Passa a segunda semana, você vai se pesar no sábado. Perdeu peso, mas perdeu menos do que na primeira. Tá bom. Terceira semana, vai se pesar, perdeu uma mixaria de peso. Menos que na segunda, mas perdeu. Passa a quarta semana, vai se pesar, não perdeu nada e pode ser que tenha ganho peso ainda. Isso acontece com o treino cardio. Tá? Isso acontece com o treino cardio. Eu dei o exemplo da caminhada, mas acontece a mesma coisa com a dança, com a corrida, com o metabólico, com pular corda. Se você fizer só o cardio, isso vai acontecer. Lógico que eu dei um exemplo genérico, então com certeza vai variar esse lance da semana. Pode ser que você consiga emagrecer por 8 semanas seguidas e aí na 9ª semana, bum, acabou, travou, estagnou, não perde mais nenhuma grama e se bobear ainda vai ganhar peso. Lembrando que ganho de peso e perda de peso são parâmetros rasos para a gente relacionar com o emagrecimento. Perder peso não significa que você emagreceu. É um indicador que pode dizer que você emagreceu. Pode. Tá? Mas quando você perde peso, você perde gordura, uau, mas você perde massa muscular, você perde densidade óssea e você perde líquidos corporais. Então, emagrecer é perder gordura, não é perder peso. Emagrecer é perder gordura, não é perder peso. Emagrecer é perder gordura, não é perder peso. Isso acontece com o treino cardio. Com o treino de força acontece o quê? Acontece o seguinte, você está com peso na segunda-feira, antes de começar, você vai se pesar no sabadão, perdeu. Perdi peso! Primeira semana. Segunda semana, treina segunda, quarta e sexta, vai se pesar sabadão, não perdi peso. Perdi nada. Terceira semana, nossa, aumentei o peso, engordei de novo. Não, você não engordou. Por quê? Porque engordar não é aumentar o peso. Engordar é aumentar o nível de gordura. Engordar não é aumentar o peso. Engordar é aumentar o nível de gordura. Sim? Continuidade. O que você ganhou aí? Massa muscular. Aumentou o peso. Por quê? Porque músculo pesa mais do que gordura. É isso que acontece com o treino de força. Tudo bem? Porém, olha só o detalhe. Depois que você aumentou o seu peso, damos continuidade ao treino. Aí você vai começar a diminuir o peso novamente. Copia esse exemplo genérico. Primeira semana de treino de força, você perde peso. Segunda semana do treino de força, mantém. Terceira semana, aumenta o peso. Quarta semana,
perde peso. Quinta semana, perde peso. Sexta semana, perde peso. Sétima semana, mantém. Oitava semana, aumenta. Nona semana, aumenta. Quer dizer, vai variando, deu para entender? E essa variação, ela bate de frente com dois fatores. Primeiro fator, sua alimentação. Ingestão de proteínas. Quanto mais proteínas você ingerir, maior a possibilidade de você aumentar o nível de massa muscular. Outro ponto, sobrecarga. Você treina a primeira semana, um par de garrafinhas de água. Segunda semana, um par de garrafinhas de água. Terceira semana, um par de garrafinhas de água. Meu, seu corpo já acostumou. Vai parar. Você vai se adaptar e não vai conseguir mais benefício. Você vai precisar aumentar essa carga. Precisa aumentar a carga. Precisa. Senão, o corpo se adapta e os efeitos metabólicos cessam. Vira comum, vira uma coisa comum. Vira manutenção. Galera da manutenção aí, ó. Vira manutenção. Tá? Se atinge um determinado nível, você não aumenta a carga, o que acontece? Você fica steady state, fica no platô de treino. Você nem evolui e nem perde, você fica ali, fica em manutenção. Pergunta, você já está num nível de condicionamento satisfatório para ficar em manutenção? Se você tiver, ok. Se você não tiver, aumenta esse peso aí. Tá? Esse é o detalhe. E esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar agora. Tá? Nós vamos ter que pensar, porque não dá mais para ficar treinando com saquinho de feijão e garrafinha de água. Não dá. A gente precisa dar um upgrade. Né? Comprar pesos finalmente. Mais peso. Para poder progredir no treinamento. Vamos lá. Próximo item. Flexibilidade. Treino de flexibilidade. Por que é importante fazer o Budozen? O Budozen, ele melhora a sua flexibilidade. Mas não é só a flexibilidade. É a sua mobilidade. Qual é a diferença de mobilidade para flexibilidade? Flexibilidade é o quanto você consegue estender, esticar os seus músculos. Esticar os seus músculos. Flexibilidade. E mobilidade? Mobilidade é o quanto você consegue girar as suas articulações. Mobilidade, articulações. Flexibilidade, músculos. Uma explicação genérica, né? Porque, na verdade, mobilidade engloba tudo. Flexibilidade, músculos e articulações, tá? Mas, pedagogicamente, a gente separa. Para ficar claro. Mas, na hora do movimento, é tudo junto. Flexibilidade, mobilidade. Então o Budozen trabalha flexibilidade e mobilidade. Por que é importante flexibilidade e mobilidade? Pensa que você é um automóvel. E o automóvel tem freios. Para que servem os freios? Para fazer o carro parar. Se você fosse um automóvel e você tivesse freios, para que servem os freios? Para fazer o seu corpo parar. Hein? Não tô entendendo essa relação. Essa relação é a seguinte. Eu preciso esticar o meu braço. Vou chegar mais para trás aqui, peraí. Eu preciso esticar o meu braço. A mobilidade, o nível de mobilidade da minha articulação vai frear a velocidade do meu movimento. O nível de mobilidade das minhas articulações do ombro e do cotovelo
vão frear a velocidade do meu movimento. Sim? Agora, se eu tenho mais mobilidade, vai frear menos. E eu vou poder executar o movimento mais rápido. Sim? Sim. Um exemplo prático. Jogador de futebol. Ele vai dar um chute na bola. Quem gosta de futebol já deve ter reparado como é que os caras vão chutar a bola. Eles fazem todo um gesto de movimento, joga o calcanhar lá perto da bunda e depois volta esticando a perna, e depois que chuta a bola, a perna estica totalmente e sobe, às vezes até a altura do peito. Para ver o próximo jogo de futebol, para avaliar quando aqueles caras dão aqueles chutes fortes. Calcanhar lá na bunda, volta, chuta, estica toda a perna e a perna ainda sobe. E às vezes o cara até sai do chão quando ele chuta. O que é isso? Flexibilidade. Tá? Ele tem que jogar a perna lá para trás. É alongamento, é a flexibilidade. Vai esticar o músculo da frente da coxa, o quadríceps. Quadríceps. Vai alongar o quadríceps. E na hora que vai chutar, pum! Vai alongar os isquiotibiais, a parte posterior da coxa. Vai ter um alongamento dinâmico. E ele vai fazer uma força para fazer isso. Então esse movimento é rápido. Se você tiver flexibilidade, você vai conseguir executar esse movimento sem problema nenhum. Agora, se você não tiver flexibilidade para dar esse chute, o que vai acontecer? É o que acontece com o tiozão que joga pelada fim de semana. Não tem aqueles tiozão que joga futebol só no sábado? E aí o cara vai jogar futebol no sábado e joga 2, 3 horas seguidas, depois vai encher a cara de churrasco e cerveja? Vocês conhecem alguém assim? Mas então, esses caras, eles correm o grande risco de ter uma distensão, de ter uma cãibra violenta, né? De dar um chute só, depois não conseguir mais jogar. Porque falta flexibilidade. E falta mobilidade. Falta os dois. Entendeu? Porque vai frear o movimento. Precisa ser rápido e a falta de flexibilidade freia o movimento. Tem aquele lance, né? Você tá parada, sem aquecimento, tá com o corpo duro, ao inverno aí. Tem que fazer um movimento rápido. Não dá um negócio esquisito, pode até dar uma distensão. Falta de aquecimento, né? Sim, falta de aquecimento, mas também falta de flexibilidade. Uma coisa associada à outra. Tá frio, você tá mais ali, ó. Você precisa alongar para depois explodir. Se não, freia. Se freia, pode dar problema no músculo ou na articulação. Sacou? Tá aí a importância do Budozen, viu?